A Comissão de Finanças e Tributação. Vamos sentando com calma, alegre, solto, numa quinta-feira, não chuvosa, mas também não ensolarada. Ontem eu contei uma piada. De alemão. Como o quê? Ah, tem apagado. E hoje eu vou contar uma piada de italiano. Enquanto vocês vão sentando, eu vou contando a piada. Que a vida da gente não é só trabalho, também é diversão. Então, vamos lá? A piada do italiano é o seguinte. E na verdade, não é uma piada, é um causo. E esse causo é muito engraçado, que tem a ver com o italiano. E eu sou de uma terra, ali do meio-oeste, de Santa Catarina, chamado Curitibanos. Bem pertinho de Campos Novos, daquela região ali. E lá tem um senhor chamado o seu Dalmolin. Mas o seu Dalmolin, coitado, a vida inteira ele trabalhou na roça. Mas uma pessoa muito séria, muito distinta, muito honesto. Gostava das coisas certinhas. É troco. A moça do supermercado ia dar troco em bala. Ele, não, é. Mas deu 2 centavos, seu Dalmolin. Não, mas é dinheiro, 2 centavos. Mas ele não tinha jogo ruim. E era uma pessoa muito correta. E trabalhava a vida inteira trabalhando. Mas acontece que um dia, a dona Selma, que é a esposa do seu Dalmolin, ele disse, mas, ô Dalmolin, vamos um dia conhecer a tarde Balneário Camboriú. Vamos lá conhecer a praia. A vida inteira a gente passa trabalhando, mas o que a gente faz dessa vida se não aproveitar um pouquinho? Coitada da dona Selma. E o seu Dalmolin sabe que tem razão, e ele preparou uma caminhonete, não era nem F1000, eu acho que era uma F10, porque teve a F100, era uma F10. Mas ele, todo preparado, colocou o cachorro, colocou o papagaio, e o filho, o Luizão, e a Cirlei. O Luizão, ele tinha estudado comigo, né? Muito bacana o Luizão. Hoje é engenheiro elétrico, um bom, excelente profissional. Mas aí, o seu Dalmolin, com a Cirlei, com o Luizão, com o cachorro, com o papagaio, colocaram as trouxas lá em Balneário Camboriú e vieram. Antigamente, não se vinha pela 282, porque a 282 não existia. Tinha que vir pela BR-470. Passava lá, Curitibanos, Taió, a Serra da Santinha, Rio do Sul, para chegar até Bendita, Itapema e Balneário Camboriú. Mas eles era para Itapema, iam veranear em Itapema. Mas tinham que passar por Blumenau. E o seu Dalmolin, coitado, seu Dalmolin, então com a caminhonete, com aquela fubicona velha, e de repente, numa altura do campeonato, tinha uma sinaleira, e ele, vai, a dona Cirlei, vai, e ele, não sei se vai dar tempo, e acelerou, e o sinal ficou vermelho, e ele, vai dar tempo, e ele não quis perder o embalo, porque até era caro o combustível, na época, a gasolina, e ele foi e passou com o sinal vermelho. Lá na frente tinha um guarda, e o guarda parou ele com a caminhonete, quase que veio o papagaio e o cachorro tudo para cima. Aí o guarda bateu na janela, ele olhou, abriu a janela. O que foi, seu guarda? Eu disse, por acaso, o senhor é daltônico? Aí ele, não sou daltônico, não, eu sou Dalmolin mesmo. E esse é um conto que eu tenho contado de famílias italianas, lá da minha região de Curitibanos, mas o que eu disse, seu Dalmolin é uma pessoa que sempre, uma pessoa muito séria, muito bacana,
que estudei com o Luizão, e eu conto e eu costumo contar, e um belo dia estava o Luizão e eu contei, e depois ele foi obrigado a rir. Nesse sentido, então, já que agora estão centrados, né, estão tudo calmos, nós vamos abrir os trabalhos da Comissão de Finanças e Tributação. Essa Comissão de Finanças e Tributação, vocês notaram que nós tivemos os 11 projetos de lei. Analisamos 2 emendas constitucionais, sob 2 enfoques, sobre a admissibilidade e, posteriormente, sobre o mérito. E também analisamos as 11 as indicações. Foram 7 projetos de lei, 11 indicações e 2 emendas constitucionais. Como o Armando falou e gosta de salientar, a Comissão de Constituição e Justiça, então, aqueles projetos de lei, eles deram um passozinho. O que foi discutido, então, ontem, condicionalidade, legalidade, técnica legislativa, o formato, né, e a regimentalidade, tudo dentro, conforme manda o figurino, dentro do regimento. E eles deram o passo. E o passo seguinte, então, é para a Comissão de Finanças e Tributação. A conversa hoje é diferente. Vocês vão notar que a conversa é em relação ao quê? O dinheiro. Porque se faz um projeto de lei, o deputado tem que se preocupar. Afinal de contas, não adianta fazer leis, mas nós temos que saber a repercussão financeira, da onde que se vai se tirar desse dinheiro. E também vocês vão observar que nem todos os projetos de leis passam pela Comissão de Finanças e Tributação, porque tem algumas que já de cara já se tira porque a gente vê que não se tem repercussão financeira. Então, elas já vão para a última comissão. Mas tem algumas que não. Há necessidade de ser analisado o quê? O aspecto financeiro e orçamentário. Nesse sentido, então, temos 4 projetos de leis que estão tramitando na Comissão de Finanças e Tributação. E nós temos, querendo ou não, nós temos que analisar. Mas por que, Armando, que nós temos que analisar e tem que seguir essa regra de analisar, discutir a Comissão de Finanças e Tributação? Por que nós temos que discutir a Comissão de Mérito? Quando se discute o mérito, como nós vamos ter a Comissão de Saúde, como vamos ter a Comissão de Turismo e Meio Ambiente e a Comissão de Educação, porque nós temos mérito para ser discutido em relação à educação. Por que nós temos que fazer isso? Porque no processo legislativo que está inserido na Constituição, no artigo 69, 59 a 69, existe um princípio que nós não enxergamos, mas existe, que se chama o devido processo legislativo. Ele é obrigatório a seguir essa regra, esse procedimento. Se você interromper isso, se não tiver essas discussões antes de ir ao plenário, vai ter burla ao processo legislativo. E eu, por exemplo, como fosse deputado, quando ocorre uma burla, que há, de repente, um mecanismo de ser discutido diretamente lá para o plenário, sem passar nas comissões, o que eu posso fazer como deputado? Eu vou poder entrar com mandato de segurança, porque foi desrespeitado o quê? O devido processo legislativo. Então, tudo tem uma consequência, tá certo? Nesse sentido, nós temos que seguir, conforme manda o figurino, o regimento interno e a Constituição de Santa Catarina e a Constituição Federal nessas tramitações. Então, a conversa, a discussão vai ser financeira, tributária, e depois, quando terminar a Comissão de Finanças e Tributação, nós vamos para a última comissão, ou para as últimas comissões, porque um projeto de lei, se ele é vinculado à área da saúde, como nós temos o primeiro socorros, nós vamos passar pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e, por fim, Comissão da Saúde, que vão ter que discutir o quê? O mérito, o interesse público envolvido. Tá? O processo, por exemplo, em relação à educação, que nós temos a questão da horta, a horta escolar, né? Lá pelo pessoal, pelos deputados do Rio Rufino. Então, a horta escolar, Comissão de Constituição e Justiça, ele passou ontem. Comissão de Finanças e Tributação, ele vai ter que passar hoje. Se não passar, morre na casca. Mas, se for aprovado, ele vai para a última comissão. Qual é a última comissão? Nesse caso, é a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Ela é junta na Assembleia Legislativa o turismo com o meio ambiente. Então, de acordo com o regimento, tem que ser analisado o quê?
os interesses envolvidos, qual o interesse na questão do seu campo temático, tá ok? E daí, passou pelas 3 comissões, está prestes, está pronto para ir para o plenário, que vai ser hoje no final da tarde, tá ok? Então, eu quero que cada partido político apresente um representante e que, por gentileza, sente-se na mesa para compor a Comissão de Finanças e Tributação. Oi, não, aqui não. Venha sentar do meu lado. Lembrando que, como nós temos mais 3 comissões além dessas, né, Comissão de Saúde, Comissão de Turismo e Meio Ambiente, Comissão de Educação, nós, certamente, vai ter que repetir. Quem já fez parte da Comissão de Constituição e Justiça poderá fazer parte da Comissão de Finanças e Tributação, sem problemas. Tá ok? Mas a tese, a nossa ideia é que cada deputado trabalhe pelo menos em uma comissão. E é importante também salientar que a mesa diretora não pode, quem é representante da mesa, não pode fazer parte de nenhuma comissão. É assim que funciona o regimento. Mas por que isso, Armando? É porque ele já tem atribuição, já tem que estar focado no trabalho da mesa diretora. E, de acordo com o regimento, existem atribuições quem faz parte da mesa diretora. Ok? Então, eu vou dar sequência para a escolha dos candidatos, quem vai ser o presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Alguém quer ser candidato a presidente da Comissão de Finanças e Tributação? Então, nós temos 2 candidatos. Tá? O deputado, o Vinícius, que é lá de Rio Rufino, é candidato, então, e eu peço, quem vota no Vinícius, levante a mão. 1, 2, 3, 4. Vinícius não vai votar em você? 5. 5. Certo. Vamos levantar de novo? Só para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 votos. O Vinícius, então, já ganhou a eleição. Só um minutinho para iniciar os trabalhos. Eu participo lá na minha escola, participei dos 3 anos de seminário mesmo. O primeiro ano a gente falou sobre a erradicação da fome e da pobreza. No segundo ano eu apresentei um jogral e agora no terceiro ano também apresentei um jogral. Seminário ambiental a gente faz na nossa escola todo ano. Hoje em dia, eu ando muito pra fase dessa questão do projeto, depois pro ano muito ocupado com os estudos e cuidando dos meus irmãos em casa e tal. Às vezes que eu sou criança, depois eu participo muito de projetos ambientais e sociais. Hoje em dia eu contribuo sim, mas que situação social. É uma coisa que envolve bastante. Tipo, a gente sempre, lá na escola, com a minha professora de geografia, a gente sempre tá fazendo relatório, fazendo pesquisas, assistindo vídeo, tudo isso, sabe? Daí a gente teve que fazer relatório do seminário inteiro, então é uma coisa que eu sempre estou presente, sabe? Eu faço parte da comissão. Né? Tem grêmio estudantil? Tem. Eu fui uma das chapas, mas não venceu. A chapa que eu participei não venceu. Eu faço parte da comissão do meio ambiente na escola. Tem muita tribulação, daí grêmio estudantil na escola, geralmente uma novela e eu não tenho tempo pra entrar na escola. Na minha escola eles nem atuam. Só tem nome. Na minha escola eles só tem nome, eles não atuam. Eu participava muito assim, a gente fazia visita, fazia plantio do mato ciliar, de árvores. Uma vez na escola que a gente fez o plantio de uma área arborizada, nós plantamos em torno de 12 ou 14 espécies
espécies de árvores nativas. A gente E a fez gente isso cuidava. com a professora de biologia, plantou árvore. Eu não sei se, não sei como é que vocês chamam na escola de vocês, mas a gente tem o CIPA, que é um projeto que cuida da limpeza do pátio da escola, as coisas, organiza, sabe? A gente faz assim, a gente tem o CIPA, participei também uma vez na minha antiga escola. A gente limpava, fazia horta, plantava. Tem horta na escola de vocês? Tem. Vocês têm? Tem escola, tem horta na escola de vocês? Não. Na verdade tem uma coisinha que plantam lá, mas fazer a horta mesmo não é fácil. Uma vez existiam esses projetos na escola, mas por algum motivo eles revogaram. Nós tem estufa, não sei se você tem estufa. E ó, Quero que você, depois, quando ele falar em relação ao dia da preservação e tal, você é da onde, Edê? É Três Barras. Três Barras, então você vai ler o do Rio Rufino, tá? Tá. Parecer o projeto de lei, então. Só lê tudo até Até o cada jovem, fulana de tal, e daí assina. Mas Tá. na hora que ele mandar lá, na hora que fica ele. ligado, Tá. tá? Liga aqui, desliga aqui. Ó, tremendo. Mas eu. queria ser presidente da mesa de Mas por que você nunca disse tudo? Não, é meio ambiente depois. Ah, é verdade. E daí quando desligar, não tá falando, desliga aqui, ó. Bom dia a todos. De início, eu quero cumprimentar todos. As áreas de atuação da Comissão de Finanças e Tributação estão dispostas no artigo 73 do Regimento Interno da ALESC. A proposição que estão tramitando nesta comissão são projeto de lei que institui o Dia da Constituição da República Federativa do Brasil no Estado de Santa Catarina, de autoria parlamentares jovens do Colégio Adventista do município de Florianópolis. Institui a Semana Estadual de Conscientização dos Primeiros Socorros, de autoria dos parlamentares jovens do Colégio Machado de Assis do município de Joinville. Institui o Dia de Preservação das Nascentes no Estado de Santa Catarina, autoria parlamentares jovens da Escola de Educação Básica de Djalma Bento, município de Rio Rufino. Institui a Semana da Horta Escolar no Estado de Santa Catarina, de autoria dos parlamentares jovens da Escola de Educação Básica Professor de Djalma Bento, município de Rio Rufino. Excelências, comunico que iremos deliberar os referidos projetos de lei. Convido o eminente deputado do município de Florianópolis para apresentar a justificativa do projeto de instituir o Dia da Constituição da República Federativa do Brasil no Estado de Santa Catarina. Então, nesse momento, Florianópolis, se quiser fazer um pronunciamento relativo ao aspecto financeiro orçamentário, ou se quiser falar a justificativa do projeto de lei, não precisa ler o projeto de lei, porque já foi lido no dia de ontem, nós já sabemos que se trata. Mas, se tiver informação sobre algum aspecto financeiro orçamentário, o momento é esse, ok?
parou. Ok, tudo tranquilo? Tudo 10? Inciso 1 e 2. Artigo que é primeiro. Muito bem. Primeiramente, bom dia a todos os componentes da mesa e todos os deputados aqui presentes. Eu vou ler a justificativa e depois de ler a justificativa eu vou dar mais ênfase ao que eu vou ler. Justificativa. Submeto à consideração de Vossas Excelências o projeto de lei que pretende instituir o Dia da Constituição da República Federativa do Brasil, a ser realizada anualmente no dia 5 de outubro de cada ano, dia em que foi promulgada a Constituição Federal. É necessário ressaltar que a Constituição é um documento jurídico em que são estabelecidas as normas fundamentais de organização do Estado e da sociedade. Assim, pode-se dizer que constituiu a forma de governo de um povo sobre um determinado território. O objetivo deste dia é que alunos das redes de ensino do Estado de Santa Catarina tenham consciência da importância da nossa Constituição Federal, difundido e expandido conhecimento sobre os direitos e deveres contidos na Lei Maior. Infelizmente, não há como negar que a Constituição brasileira é extensa. São 250 artigos e apenas um deles, o artigo 5, dos Direitos e Garantias Fundamentais, apresenta nada menos que 78 incisos. Todavia, mesmo tão detalhada e com linguajar técnico, deveria ser leitura obrigatória para a maioria dos brasileiros. Afinal, é a principal lei do país. No entanto, são poucos para a maioria dos brasileiros. Diante do exposto e para entender essa medida de ser relevante social, pedimos o apoio dos ilustres pares para a aprovação do presente projeto de lei. Sobre a questão de finanças, esse projeto de lei ele não gera nenhum custo para o Estado, já sendo projeto de lei não pode gerar custos, então seria um projeto de lei de cunho pedagógico, que seria muito importante para todas as escolas do nosso Estado. Agora, passo a palavra para o relator designado, que vai ler o seu relatório e emitir seu voto. Parecer ao projeto de lei proposto pelo Parlamento Jovem, institui o Dia da Constituição da República Federativa do Brasil no Estado de Santa Catarina. Autor, parlamentares jovens do Colégio Adventista do município de Florianópolis. Relator, deputado jovem. Relatório. O projeto de lei aqui apresentado objetiva instituir o Dia da Constituição da República Federativa do Brasil a ser realizada anualmente no dia 5 de outubro de cada ano, dia em que foi promulgada a Constituição Federal. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária no dia 1º de julho de 2018 e, após análise, a provocação na Comissão de Constituições e Justiças foi encaminhada a esta Comissão de Finanças e Tributações, de acordo com o que determina o caput do artigo 142 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É o relatório. Voto. Da análise da matéria quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, bem como a sua compatibilidade com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e como orçamento anual, cuja atribuição compete a esta comissão, de acordo com o que determina o artigo 73, inciso 1º e 2º. Combinado com o artigo 142, inciso 2º, no regimento interno, verifico que não exista impedimentos para a regular tramitação dessa preposição. Observando que não existe dispensa pública, eis que as ações são todas voluntárias. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei no âmbito desta comissão. Sala de comissões, deputado jovem relator Carlos Moreira. Discussão.
De acordo com o inciso 7, artigo 128 do Regimento Interno, concedo a palavra aos demais membros desta comissão por até 5 minutos para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos a todos que os deputados que acompanham esta sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido, no entanto, não poderá votar. Então, a discussão sobre o aspecto orçamentário, se algum deputado queira fazer alguma sugestão, alguma manifestação, alguma alteração, o momento é esse. Senhores deputados, membros da Comissão de Finanças e Tributação, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está, ou pela rejeição, vote não, erguendo a mão. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei que trata sobre o Dia da Constituição da República Federativa do Brasil no Estado de Santa Catarina. Convido o eminente deputado do município de Joinville para apresentar a justificativa do projeto que institui a Semana Estadual de Conscientização dos Primeiros Socorros. Bom dia a todos, bom dia mesa. Sou o deputado Nicolas Jucá, representando Joinville e a região Nordeste. A justificativa do nosso projeto, que é a Semana de Conscientização dos Primeiros Socorros. Submetemos à consideração de Vossas Excelências o presente projeto de lei tendente a incluir a Semana do Estadual da Conscientização dos Primeiros Socorros, a ser realizada anualmente na terceira semana do mês de outubro. A iniciativa tem como objetivo a promoção das atividades voluntárias destinadas à orientação educativa de forma aos estudantes do ensino médio e fundamental, sobre a conscientização básica dos primeiros socorros, a forma preventiva no tratamento de doenças e acidentes domésticos diários. Diante do exposto, pode-se tratar de uma medida de grande relevância social, por isso pedimos aos nossos ilustres pares a aprovação do referido projeto de lei. Bom, nosso projeto é para conscientizar as pessoas sobre os primeiros socorros básicos. Caso ocorra algum acidente, a pessoa tem que fazer a primeira mobilização antes de o bombeiro chegar. Por exemplo, a atadura básica, contenção e tudo mais. A gente escolheu a terceira semana de outubro, pois outubro é um mês com várias coisas sobre medicina. Temos o Dia do Médico, temos Dia da Vacinação, temos também... Me fugiu agora, mas tem 4 datas importantes relacionadas à medicina e tudo mais. O nosso projeto não gera custos, pois são todos trabalhos voluntários e que podem e gerarão horas de estágio para estudantes das denominadas áreas. É isso. Agora, passo a palavra para o relator designado, que vai ler seu relatório e emitir seu voto. Parecer ao projeto de lei proposto pelo Parlamento Jovem. Institui a Semana Estadual de Conscientização dos Primeiros Socorros. Autores, parlamentares jovens do Colégio Machado de Assis, do município de Joinville. Relatora, deputada jovem, Evelyn Nathalie de Matias. Relatório. O projeto de lei aqui apresentado pretende instituir a Semana Estadual de Conscientização dos Primeiros Socorros. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária no dia 2 de julho de 2018 e, após análise e aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, foi encaminhada a essa Comissão de Finanças e Tributação. De acordo com o que determina o capítulo do artigo 142 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É o relatório. Voto. Da análise da matéria quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, bem como a sua compatibilidade com o Plano
plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com Orçamento Anual, cuja atribuição compete a essa comissão, de acordo com o que determina o artigo 73, inciso 1 e 2, combinado com o artigo 142, inciso 2, do Regimento Interno, verifico que não existem impedimentos para a regular tramitação dessa proposição. Nesse sentido, entendo que a referida proposição legislativa não gera qualquer custo para o Estado. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei no âmbito dessa comissão. Sala da comissão, deputada jovem Evelyn Nata de Matias, relatora. Discussão. De acordo com o inciso 7, artigo 128 do Regimento Interno, concedo a palavra aos demais membros desta comissão por até 5 minutos para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos a todos que os deputados que acompanham esta sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido. No entanto, não poderá votar. Senhores deputados, membros da Comissão de Finanças e Tributação, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está, ou pela rejeição, vote não, erguendo a mão. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei que trata sobre a Semana Estadual de Constituição dos Primeiros Socorros. Convido o eminente deputado do município de Rio Rufino para apresentar a justificativa do projeto da Semana da Horta Escolar no estado de Santa Catarina. Primeiramente, bom dia a todos aqui presentes, às autoridades das mesmas, meus colegas deputados, e eu vim ler a justificativa. A iniciativa tem como objetivo a promoção de atividades voluntárias destinadas à orientação educativa, de forma prática, aos estudantes do ensino médio e fundamental, sobre o cultivo de diversas culturas em diferentes solos, tendo como escopo o estímulo à produção e comercialização e o consumo de produtos hortifruti granjeiro. Eu vim dar ênfase que nesse projeto de lei não há gasto, pois trata-se de uma conscientização com palestras e pequenas atividades que instituem conhecimento agrícola e de meio ambiente, de onde vem o sustento de muitas famílias e nossa alimentação. Por isso, peço o voto de Vossas Excelências e peço pela aprovação. Obrigada. Agora, passo a palavra para o relator designado, que vai ler seu relatório e emitir seu voto. Parecer ao projeto de lei proposto pelo Parlamento Jovem. Institui a Semana da Horta Escolar no estado de Santa Catarina. Autor: parlamentares jovens da Escola de Educação Básica de Djalma Bento, no município de Rio Rufino. Relator: deputado jovem Gustavo Eduardo de Souza. Relatório: de autoria dos jovens parlamentares da Escola de Educação Básica de Djalma Bento, no município de Rio Rufino, o projeto de lei pretende instituir a Semana Estadual da Horta Escolar, a ser celebrada anualmente, com início no dia 17 de outubro, Dia Mundial da Agricultura. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 2 de julho de 2018. E pós análise e aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, foi encaminhada a esta Comissão de Finanças e Tributação, de acordo com o que determina o caput do artigo 142 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É o relatório. Voto: da análise da matéria quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, bem como a sua compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias com o Orçamento Anual, cuja a atribuição compete a esta comissão, de acordo com o que determina o artigo 73, incisos 1 e 2, combinando com o artigo 142, inciso 2, do Regimento Interno. Verifico que não existem impedimentos para regular a tramitação dessa proposição. Portanto, tal iniciativa não visa a geração de despesas, eis que as atividades são de ordem voluntárias, destinadas à orientação educativa aos estudantes do ensino médio e fundamental, sobre o cultivo de diversas culturas em diferentes solos,
tendo como escopo o consumo de produtos hortifrutigranjeiros. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei no âmbito desta comissão. Sala de comissão, deputado jovem relator Gustavo Eduardo de Souza. Discussão. De acordo com o inciso 7 do artigo 128 do Regimento Interno, concedo a palavra aos demais membros desta comissão por até 5 minutos para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos a todos que os deputados que acompanham essa sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido, no entanto, não poderá votar. Senhores deputados, membros da Comissão de Finanças e Tributação, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está, ou pela rejeição, vote não, erguendo a mão. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei que trata sobre a Semana da Horta Escolar no estado de Santa Catarina. Convido o eminente deputado do município de Rio Rufino para apresentar a justificativa do projeto sobre o Dia de Preservação das Nascentes no estado de Santa Catarina. Bom dia, cumprimento a todos que estão aqui presentes. Eu sou o deputado Fabrício de Souza, do PJR de Rio Rufino. Submeto à consideração de Vossas Excelências o projeto de lei tendente a instituir o Dia de Preservação das Nascentes, que tem por objetivo incentivar a participação da sociedade no processo de educação, visando a preservação ambiental das nascentes no estado de Santa Catarina. Este projeto ele não tem nenhum tipo de gasto e é de fundamental importância para o campo e principalmente para a cidade, pois são as nascentes que garantem a água potável para toda a humanidade e que talvez esteja sendo esquecido pelos nossos governantes, pois já tramitou aqui nesta casa um projeto semelhante e o governador vetou. Portanto, peço que seja aprovado o referido projeto pela sua vital importância. Muito obrigado. Agora, passo a palavra para o relator designado, que vai ler o seu relatório e emitir seu voto. Parecer ao projeto de lei proposto pelo Parlamento Jovem. Institui o Dia de Preservação das Nascentes no estado de Santa Catarina. Autor, parlamentares jovens da Escola de Educação Básica de Alma Bento, município de Rio Fino. Relator, Nicole Martins. Relatório. O projeto de lei aqui apresentado visa instituir o Dia de Preservação das Nascentes a ser comemorado anualmente no dia 4 de junho no estado de Santa Catarina. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária no dia 2 de julho de 2018 e, após análise e aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, foi encaminhada a esta Comissão de Finanças e Tributação, de acordo com o que determina o caput do artigo 142 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É o relatório. Voto. Da análise da matéria quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, bem com a sua compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Orçamento Anual, cuja tributação compete a esta comissão, de acordo com o determina o artigo 73, inciso 1 e 2, cc o artigo 142, inciso 2 do Regimento Interno, verifico que não existem impedimentos para a regulamentação, tramitação desta proposição. Diante do exposto, o voto pela aprovação deste projeto de lei no âmbito desta comissão. Sala de Comissões, deputada jovem Nicole Martins, relatora. Discussão. De acordo com o inciso 7, artigo 128, Regimento Interno, concedo a palavra aos demais membros desta comissão por até 5 minutos para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos a todos que os deputados que acompanham essa sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido, no entanto, não poderá votar. Senhores deputados, membros da Comissão de Finanças e Tributação, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está, ou pela rejeição, vote não, erguendo a mão.
Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei que trata sobre o Dia de Preservação das Nascentes no estado de Santa Catarina. Senhores e senhoras deputados, agradeço a atenção de todos e aproveito a oportunidade para encerrar os trabalhos desta comissão. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Trabalho perfeito, presidente e todos os membros da comissão. Se desfaz a mesa e aí eu peço agora para que cada partido escolha um representante da Comissão de Educação e Desporto. Vamos iniciar, então, os trabalhos da Comissão de Educação e Desporto. O que é discutido agora? Nós estamos na última, em relação aos projetos de lei que estão tramitando nessa comissão, é a discussão de mérito. O que é o mérito, Armando? O mérito é o interesse público envolvido. Agora nós vamos no cerne da questão. Não é mais a questão da constitucionalidade e legalidade, não é mais a questão financeira e tributação, senhores deputados, tá? Senhores deputados, não é mais a questão financeira. Agora sim, é a questão do mérito, do interesse público envolvido. O Armando, quando esteve conversando com vocês lá no dia da apresentação, quando conheci vocês, falei alguma coisa em relação ao mérito. Lembra-se do voto facultativo? O que é o voto facultativo? Será que vale a pena implantar o voto facultativo no Brasil? Sim, não, porque o eleitor vai votar em branco, vai votar nulo. Isso nós estamos discutindo ao mérito, tá certo? É o que vai ser discutido em relação aos projetos de lei, ok? Então, vamos escolher o presidente da Comissão de Educação e Desporto e eu quero pedir que se apresente quem são os candidatos. Quem tem interesse em ser candidato a presidente? Tem interesse? Tem interesse? Tem interesse? Nós temos 2 candidatos, então. É assim mesmo, é democrático. A deputada Eduarda, da onde? A deputada Eduarda, de 3 Barras. Quem vota na deputada Eduarda aqui, por gentileza, levante a mão. 1, 2, 3, 4. Ela mesmo, 5. Perfeito. Então, eu só queria que a Eduarda sentasse aqui, por gentileza. Bacana, está sendo bacana as escolhas. Para ligar o microfone aqui, para desligar aqui, tá? Quando você falar, liga lá. Eduarda, é só seguir o que está em negrito, tá certo? Então, o que você vai fazer? Olha aqui, ó. Inicialmente, quero cumprimentar todos na área de aprovação da comissão, tal. A proposição que está tramitando o projeto de lei que institui, aí você vai ler essa aqui, esse aqui e esse aqui, os 3. Excelência, comunico que iremos deliberar sobre o referido projeto de lei. Convido o eminente deputado do município de Florianópolis, vai na primeira, vai ler os 3 e depois é isso aqui. E depois vai aqui de Florianópolis, para ler o projeto de lei que apresenta sua justificativa. Faz uma pausa, ele vai lá se justificar. Agora eu passo a palavra para o relator. Eu vou passar o relatório agora. São 3 projetos de
lei, que são esses três, discussão, de acordo, vem aqui. Tá? Excelência, que é a obrigação, senhores deputados, declaro por unanimidade o projeto de lei que institui o dia de... Terminou aqui, vai dar uma pausa e vai fazer tudo de novo, essa rotina no número 4 aqui, ó. Número 4, daí vai para o segundo e para o terceiro, viu? Deixa eu só tirar bem Tá, vai lá. Eu vou ler o 1, o 2, o 3. Isso. Todos. Isso. Eu leio aqui. Isso aqui. Ó. A profissão que está tramitando nesta casa são, só coloque que não é ação, coloque são, tira o E. São os projetos de lei que daí instituir isso. Aqui vai ler os três, depois aqui vai ler, aí vai ler um. Perfeito. Eu vou passar o relatório para você dar uma olhadinha, para ler um pouquinho. Vou passar para essa aqui para ler um pouquinho. E vou passar para um dos meninos aqui, para ler isso aqui. Para você ler isso aqui, esse relatório começa aqui e lê o relatório aqui. Quando falar, tá? Quando ela falar. Só presta atenção no assunto. Isso, daí termina, voto. Portanto, Salaman, fulano, teu nome e assina daí. Tá, mas no momento oportuno. Pois não? Bom dia. Inicialmente, eu quero cumprimentar todos. As áreas de atuação da Comissão da Cultura, Educação e Desporto estão dispostas no artigo 78 do Regimento Interno da ALESC. A proposição que está tramitando nessa comissão são os projetos de lei que instituem. 1. Institui o Dia da Constituição da República Federativa do Brasil no Estado de Santa Catarina. 2. Institui a Semana da Cultura Açoriana no Estado de Santa Catarina. 3. Institui o Dia da Memória Coluna Prestes no Estado de Santa Catarina. Excelências, comunico que iremos deliberar sobre o referido projeto de lei que institui o Dia da Constituição da República Federativa do Brasil no Estado de Santa Catarina e convido o eminente deputado do município de Florianópolis para ler o projeto de lei em tela apresentando sua justificativa. Agora, então, Florianópolis, com o seu projeto de lei, vai ler a justificativa, mas no âmbito do interesse público. Por que instituir o Dia da Constituição é importante? Porque todas as pessoas conhecem a Constituição, né? Aí que entra o cerne da questão. Tá ok? É importante que essa argumentação é a argumentação do mérito que se usa geralmente no plenário. Tá? Quando vocês forem apresentar a justificativa, senhores deputados, prestem atenção. Quando vocês forem apresentar a justificativa lá no plenário, tá certo? É o interesse público envolvido pedindo a aprovação desse projeto de lei. Tá ok? Primeiramente, bom dia aos deputados presentes na mesa e os outros que são aqui presentes. A nossa justificativa principal sobre esse projeto é sobre o conhecimento, que a nossa experiência com o Armando foi quando ele foi na nossa escola explicar sobre a Constituição, porque a gente nunca tinha tido isso antes. E o fato que mais chamou a nossa atenção foi que na Constituição existe a pena de morte. E era uma coisa que a gente não sabia, não fazia ideia, e foi o que mais despertou o nosso interesse. E foi a partir desse ponto que o Gustavo, o nosso deputado, pensou em como seria importante a gente instituir um dia para que as pessoas pudessem prestar mais atenção nesse código, que é tão extenso, tão longo, mas que ele tem que ser assim, por causa que não é fácil você viver e conviver com outras pessoas. Você precisa ter regras, mas a gente também precisa conhecer essas regras. Então, esse dia, o objetivo principal é para que as pessoas conheçam e entendam seus direitos e deveres. Muito obrigada.
Agora, passo a palavra ao relator designado, que vai ler o seu relatório e emitir seu voto. Primeiramente, bom dia a todos. Parecer o projeto de lei proposto pelo Parlamento Jovem. Institui o Dia da Constituição da República Federativa do Brasil no Estado de Santa Catarina. Autor, parlamentares jovens do Colégio Adventista do município de Florianópolis. Relator, deputado jovem. Relatório. O projeto de lei de autoria do Parlamento Jovem pretende instituir o Dia da Constituição da República Federativa do Brasil, a ser realizada anualmente no dia 5 de outubro de cada ano, dia em que foi promulgada a Constituição Federal. De acordo com o artigo 2º da proposição, nesse dia deverá ser promovida atividades educativas voluntárias destinadas ao conhecimento da nossa Constituição Federal, tais como: inciso 1º, realização de palestras com parlamentares, professores, especialistas no tema. Inciso 2º, organização de oficinas, estantes e exposições nas escolas sobre os direitos e obrigações dos cidadãos. Inciso 3º, disponibilização de filmes e documentários sobre a Constituição Federal. Inciso 4º, realização de visitas à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e à Câmara Municipal de Florianópolis. A matéria foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, na Comissão de Finanças e Tributação, no que tange aos aspectos regimentais a elas afetos. Finalmente, o projeto de lei, em comento, aportou nesta Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em que foi designado o relator com base no artigo 128, inciso 6º, no regime interno deste poder. É o relatório. Voto. No âmbito dessa comissão, não resta dúvida de que a matéria, estando relacionada à educação, pertence ao seu campo temático, relacionado no artigo 78, inciso 3º, do regimento interno, sendo evidente seu mérito. É fundamental conhecer a Constituição. É lá que estão todos os direitos rotineiramente desrespeitados pelos administradores públicos: saúde, educação, moradia, trabalho digno. É lá que o processo eleitoral tem previsão com as diversas formas de participação popular, plebiscito, referendo. Lá também estão as garantias do devido processo legal e ampla defesa da liberdade da expressão, a igualdade entre homens e mulheres, aliás, entre todos. A função social da propriedade e igualdade entre homens e mulheres, a defesa do consumidor, o princípio da presunção de inocência, etc. Tudo na Constituição, enfim, que erige o princípio da dignidade humana e fundamento da República. Portanto, no âmbito desta comissão, constato que a medida prevista no projeto é meritória e de interesse público, porquanto tem como objetivo despertar a consciência dos estudantes catarinenses sobre a importância de fomentar ações voltadas ao conhecimento da Constituição do Brasil, não havendo, portanto, óbice à sua aprovação. Ante o exposto, no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Discussão. De acordo com o inciso 7º do artigo 121 do Regimento Interno, concedo a palavra aos demais membros desta comissão por até 5 minutos para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos que os deputados que acompanham a sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido. No entanto, não poderá votar. Senhores deputados membros desta comissão, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está, ou pela rejeição, vote não, erguendo a mão. Resultado da votação do relatório do referido projeto de lei. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei que institui o Dia da Constituição da República Federativa do Brasil no Estado de Santa Catarina. Passou pelas 3 comissões esse projeto de lei, o que institui, então, a Constituição, o Dia da Constituição no Estado de Santa Catarina, 5 de outubro, passou nas 3 comissões e agora ele vai para deliberação no plenário. Tá? Então, no plenário,
todos poderão se manifestar e todos deverão se manifestar em relação às suas ideias ou tudo mais. Sequência. Excelências, comunico que iremos deliberar sobre o referido projeto de lei. Convido o eminente deputado do município... Me perdi. Armando, faz favor. Desculpem. Convido o eminente deputado do município de Porto Belo para ler o projeto de lei em tela apresentado em sua justificativa. Quase que eu ia falar boa tarde. Um bom dia a todos aqui presentes. Cumprimento a mesa, a presidente e aos coordenadores. Então, nosso projeto, como o nosso de Porto Belo e de Imbituba, como eu havia dito, é sobre a Semana Açoriana. E como ele envolve essa voluntariedade de escolas, ou até o município, é voluntário. Não se tem uma pessoa que vai ordená-la. Se você gostou do projeto, você faz. Como, por exemplo, nós temos lá em Porto Belo um projeto criado pelo nosso colégio, na região, que é a Feira de Integração Social Tiradentes, que é uma feira de ciências, mas pode desenvolver vários tipos de temas, como vai desde as câmaras de concentração dos judeus até a consciência negra, dentro de um dia. E nós pusemos uma data em particular, agosto, terceira semana de agosto, se eu não me engano. Por quê? Porque, como nós vimos, em agosto não tem um fluxo muito grande de projetos relacionados a feiras, estudos e por aí vai. Por exemplo, lá no nosso colégio existe, nos meses de outubro e setembro, muitos projetos relacionados à independência brasileira, ao 7 de setembro, desfile. Uns meses atrás temos o Dia da Consciência Negra, então fica muito assim saturado esses dias. Então, nós escolhemos algo que seja depois das férias de julho e que seja assim num mês bem livre. E o porquê de selecionarmos? Nós sabemos que a proposta curricular catarinense ela visa aproximar o aluno da sua integridade física, moral, mental. E nós pensamos que a integridade cultural ela envolve todos esses quesitos nessa nossa região e não se é muito abordada sobre esse tipo de projeto dentro dos colégios. Então, acho que é de sua importância essa vividez cultural. E, como eu havia dito, o voluntariado é por quê? Para não cair na de finanças, não ser algo assim obrigatório, ser um projeto mais dinâmico, uma jogada estratégica. Vou passar a palavra para a nossa colega Nicole e obrigado por me ouvir. Eu sou o Marrone, da chapa PJE. Eu sou a Nicole Fermino, do PJSC. Então, como a gente já citou todos os argumentos e todos os porquês do nosso projeto durante a discussão da Comissão de Constituição e Justiça, eu só vou relembrá-los. A gente citou a importância, né, pela colonização açoriana e fizemos a discussão. Então, a cultura açoriana diz muito sobre nós, ela reflete nas nossas origens, por isso é tão importante a gente estudar sobre ela. E como meu colega Marrone falou, tudo a partir do trabalho voluntário. Então, os professores de história, geografia, ou que têm... que conhecem mais sobre essa cultura podem auxiliar nos trabalhos. Aí vai de cada professor se querem que os alunos façam projetos na escola, como apresentações de trabalhos, ou se eles vão fazer apenas leituras ou algo semelhante. Então, só o complemento. Obrigada. Agora, passo a palavra para o relator designado, que vai ler seu relatório e emitir seu voto. Cuida-se do projeto de lei de autoria do Parlamento Jovem que se destina a instituir a Semana de Cultura Açoriana no estado de Santa Catarina. De acordo com o artigo 2º da proposição, as comemorações da Semana Cultural Açoriana devem compreender atividades educativas voluntárias, voltadas para o reconhecimento e a valorização da importância cultural presente no território catarinense. A matéria foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, e, finalmente, o projeto de lei em comento aportou dessa Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em que fui designado relator. Com base no artigo 128, inciso 4º do regimento interno deste poder, é o relatório. No âmbito dessa comissão, não resta dúvida de que a matéria, estando relacionada à cultura, pertence a esse campo temático, relacionado no artigo 78, inciso 3º do regimento interno, sendo evidente seu mérito. Portanto, no âmbito desta comissão, constato que a medida provista no projeto é meritória e de interesse público. Portanto, tem como objetivo despertar a consciência dos catarinenses sobre a importância de preservar a cultura, conforme expressado na justificativa da proposição, não havendo, portanto, óbice a sua aprovação. Ante o exposto, no âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Deputados jovens, Nicole Fermino e Marrone. E o Marrone. Relator, Natália Carpes. Salva de palmas. Só um minutinho antes da relatora dar o parecer, submeter a deliberação, só para esclarecer que é muito importante o argumento dos autores salientar que existe uma lei em Santa Catarina que trata do Dia da Cultura Açoriana. Tá? E é um argumento muito forte, tratando-se que nós temos em Santa Catarina a semana, que não deixa de ser muito correto e bacana, né, com todo respeito à cultura que nós temos, Farroupilha, né, uma semana inteira para a Semana Farroupilha. Nós também, a proposição do Parlamento Jovem é nesse sentido, de tratar também uma semana catarinense, né, da cultura açoriana. Então, a apresentação é muito importante ressaltar essa justificativa. Pois não. Discussão. De acordo com o inciso 7º do artigo 128 do Regimento Interno, concedo a palavra aos demais membros desta comissão por até 5 minutos para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos a todos que os deputados que acompanham a sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido. No entanto, não poderá votar. Senhores deputados, membros desta comissão, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está, ou pela rejeição, vote não, erguendo a mão. Resultado da votação do relatório do referido projeto de lei que institui a Semana da Cultura Açoriana no Estado de Santa Catarina. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei. Excelências, comunico que iremos deliberar o referido projeto de lei que institui o Dia em Memória Coluna Prestes no Estado de Santa Catarina. Convido o eminente deputado do município de Itajubá para ler o projeto de lei em tela, apresentando sua justificativa. Bom dia a todos. Bom, como vocês já devem ter estudado, obviamente, o nosso país passou pela República Velha, com a política café com leite, onde só 2 estados do nosso país comandavam a economia e a elite no nosso país inteiro. E foi contra isso que foi os militares da época, que estavam descontentes com essa realidade, resolveram organizar esta coluna, que foi um movimento, uma marcha de 25 mil quilômetros por diversos estados brasileiros e até mesmo fora do país, levando essa ideologia e mexendo mesmo com as pessoas. Na época não existia mídia, não existia como num clique transmitir informação para outras pessoas. E como, por falta de conhecimento também das populações, principalmente em zonas mais rurais, esses militares iam espalhando a informação e movimentando as pessoas para que também buscassem seus direitos. Na época, o nosso país sofria com a falta de democracia, fraudes eleitorais e a concentração do poder político nas mãos da elite agrária. E, por conta disso, os militares fizeram esta coluna para implantar também o voto secreto e queriam também reivindicar
é a implantação do ensino fundamental obrigatório na época, que, como vocês sabem, não sei se os pais de vocês de outros municípios, mas os pais, pelo menos da região oeste, mais antigos, não tiveram a oportunidade de estudar. E os que tiveram, geralmente, foram até a quarta série. E tudo começou com o pontapé inicial da coluna Prestes. E também eles queriam acabar com a miséria e a injustiça social. Então, os motivos eram bons e por uma causa justa. Por isso que eu peço a aprovação de vocês, Franciele Siqueira. Agora, passo a palavra para o relator designado, que vai ler seu relatório e emitir seu voto. Parecer ao projeto de lei proposto pelo Parlamento Jovem. Institui o Dia de Memória à Coluna Prestes, no estado de Santa Catarina. Autor, Parlamento Jovem, jovens da Escola de Educação Básica Itajubá, do município de Descanso. Relator, deputado jovem, Alessandro Souza. Relatório. O epigrafado projeto de lei objetiva em instituir o Dia em Memória à Coluna Prestes, a ser comemorado anualmente no dia 2 de fevereiro, no estado de Santa Catarina. Em justificativa ilustrado pelos autores, a cultura é uma necessidade imprescindível para a sociedade. É a dimensão constitutiva da existência humana. Não pode se perder a essência, é preciso resgatá-la e inseri-la na educação de nossos jovens. A matéria foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Posteriormente, apontou nessa Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que foi designado a relator com base no artigo 128, inciso 6º, no regimento interno deste poder. A proposição não apresenta nenhuma emenda. É o relatório. O voto. No âmbito desta comissão, não resta dúvida em que a matéria, estando relacionada à cultura, pertence a seu campo temático relacionado no artigo 78, inciso 3º no regimento interno, sendo evidente o seu mérito. Portanto, no âmbito desta comissão, constando que a medida prevista no projeto é meritória e de interesse público, porquanto tem como objetivo despertar a consciência dos catarinenses sobre a importância de preservar a cultura, conforme expressado na justificativa da proposição, não havendo, portanto, óbice a sua aprovação. Ante o exposto, no âmbito desta comissão, voto pela aprovação deste projeto de lei. Sala de comissão, em deputado jovem relator, Alessandro Souza. Discussão. De acordo com o inciso 7º do artigo 128 do Regimento Interno, concedo as palavras aos demais membros desta comissão por até 5 minutos para manifestar seu parecer ao relator. Esclarecemos a todos que os deputados que acompanham esta sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido. No entanto, não poderá votar. Senhores deputados, membros desta comissão, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está, ou pela rejeição, vote não, erguendo a mão. Resultado da votação do relatório do referido projeto de lei. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei que institui o Dia em Memória à Coluna Prestes no estado de Santa Catarina. Senhoras e senhores deputados, agradeço a atenção e aproveito a oportunidade para encerrar os trabalhos dessa comissão. Muito obrigada a todos. Uma salva de palmas, mais uma comissão terminando. Agora eu quero que cada partido, um representante para a Comissão do Turismo e Meio Ambiente. Desliga.
Todos os 8? Fazer a mesma pergunta. Temos algum candidato aqui? Temos 2 candidatos. Nós temos a deputada Nicole, que é a candidata. Quem vota na deputada Nicole, por gentileza, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a deputada Nicole, por gentileza, senta aqui, no meio. Deu quantos votos a favor dela? 5. Foram 5 votos. 5 votos. Foram 5. Foram 5, tá? Foram 5 votos. Inicialmente, eu quero cumprimentar todos. As áreas de atuação da Comissão de Turismo e Meio Ambiente estão dispostas no artigo 83 do Regimento Interno da ALESC. A proposição que está tramitando nesta comissão são os projetos de lei que institui o Dia de Preservação das Nascentes no Estado de Santa Catarina. Autoria: parlamentares jovens da Escola de Educação Básica Djalma Bento, do município de Rio Rufino. O projeto que institui a Semana da Horta Escolar no Estado de Santa Catarina, de autoria dos parlamentares jovens da Escola de Educação Básica Djalma Bento, no município de Rio Rufino também.
e o projeto de lei que institui o Dia do Rio Duna no estado de Santa Catarina, de autoria dos parlamentares jovens da Escola de Ensino Médio Anis Gualberto, no município de Imbituba. Excelências, comunico que iremos deliberar sobre os referidos projetos de lei. Convido o eminente deputado do município de Rio Rufino para ler o projeto de lei em tela, apresentando sua justificativa. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os deputados e deputadas aqui presentes. Submeto à consideração de Vossas Excelências, presente ao projeto de lei, que é de suma importância lembrar que esta data celebra uma das atividades mais importantes e antigas da humanidade, a arte de cultivar a terra, retirando do campo alimentos essenciais à subsistência e à manutenção da economia mundial. Os alimentos hortifrutigranjeiros são produzidos no campo por meio de plantações de hortaliças e pomares, frutos de demais modalidades, visando o cultivo de plantas a fim de promover a alimentação para os seres humanos. O que é de grande importância, já que para nós somos a maioria de população rural, é uma forma que nos beneficia em diversas ocasiões. Bom, é isso. Agora, passo a palavra para o relator designado, que vai ler o seu relatório e emitir seu voto. Parecer ao projeto de lei proposto pelo Parlamento Jovem. Institui a Semana da Horta Escolar no estado de Santa Catarina. Autor: parlamentares jovens da Escola de Educação Básica de Djalma Bento, no município de Rio Rufino. Relator: deputado jovem Mariana Kopsch. Relatório: o projeto de lei pretende instituir a Semana Estadual da Horta Escolar, a ser celebrada anualmente com início no dia 17 de outubro, Dia Mundial da Agricultura. Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado por unanimidade o parecer do relator da proposição. Posteriormente, na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado relator exarou o parecer, manifestando-se também pela aprovação da proposição, o qual foi aprovado por unanimidade sem emendas. Após regular tramitação, vieram os autos para apreciação nessa Comissão de Turismo e Meio Ambiente, na qual fui designado para relatá-lo com base no inciso 6º do artigo 128 do RIALESC. É o relatório. Voto. Da análise do projeto, constatei ser meritório o que atende ao interesse público, pois o projeto de lei visa a promoção de atividades voluntárias destinadas à orientação educativa aos estudantes do ensino médio e fundamental sobre o cultivo de produtos hortifrutigranjeiros. Dessa forma, o interesse público em proteger o meio ambiente é de extrema importância para todos nós, pois são por ações educativas que podemos melhorar o mundo que vivemos. A educação ambiental deve ser inserida na sociedade ao ponto de ser transformada em sinônimo de cidadania. Ela deve caracterizar uma nova consciência para todos os cidadãos do planeta. O uso da educação ambiental deve ser aplicado no dia a dia, seja nas escolas, nas ruas, no trabalho, dentro de casa. A educação pode cumprir a tarefa de garantir a todas as pessoas o direito de desfrutar de um ambiente saudável e sustentável. Ante o exposto, vez que respeitado o aspecto a que se refere o artigo 142, inciso 3º do Regimento Interno da ALESC, voto pela aprovação do projeto de lei em tela no âmbito desta comissão. Sala de comissão, deputado jovem, relator Mariana Kopsch. Salva de palmas. Discussão. De acordo com o inciso 7º, artigo 128, RI, conceda a palavra aos demais membros Regimento Interno. Conceda a palavra aos demais membros desta comissão, por até 5 minutos, para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos a todos que os deputados que acompanham esta sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido. No entanto, não poderá votar. Só fazendo uma parte aqui, vocês observaram que está sendo discutido é um mérito em relação ao projeto de lei da horta escolar. E qual é o mérito?
é justamente a importância da educação ambiental nas escolas. Então, você está cultivando, você está mostrando a sustentabilidade, você está mostrando que é importante, né, não usar agrotóxico, herbicida, produtos orgânicos. Então, enfim, dentro da escola, dentro da semana de conscientização da horta comunitária, se aprende muito. Uma maneira simples, pedagógica e fácil de ensinar. Ok. Senhores deputados, membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está. Ou, pela rejeição, vote não, erguendo a mão. Resultado da votação do relatório do referido projeto de lei que institui o Dia da Preservação das Nascentes no Estado de Santa Catarina. Aprovado. Declaro aprovado por unanimidade. Convido o eminente deputado do município de Rio Rufino para ler o projeto em tela, apresentando sua justificativa. É o projeto que institui a Semana da Horta Escolar no Estado de Santa Catarina. Tá. O projeto, desculpa pelo erro, que institui o Dia de Preservação das Nascentes no Estado de Santa Catarina. Bom dia novamente. Submeto à consideração de Vossas Excelências o projeto de lei tendente a instituir o Dia de Preservação das Nascentes, que tem por objetivo incentivar a participação da sociedade no processo de educação, visando a preservação ambiental das nascentes no Estado de Santa Catarina. É de suma importância preservar as nascentes dos rios, pois são recursos de controle da erosão do solo por meio de estruturas físicas e barreiras vegetais de contenção, de minimização de contaminação química e biológica e de ações mitigadoras de perdas de água por evaporação e consumo pelas plantas. Inicialmente, cabe esclarecer que a competência legislativa para assuntos do meio ambiente, conforme dispositivo constitucional artigo 24, inciso 6º, é concorrente, estando limitada à União estabelecer normas gerais e aos Estados e ao Distrito Federal a sua suplementação. O Dia Estadual da Nascente ele é muito importante para que a gente pare e pense que todos nós dependemos da nascente, né? É de lá que a gente vai ter água de qualidade e é preciso preservá-la. Então, durante esse dia, a gente quer que as pessoas se conscientizem, que elas parem e pensem que temos que preservá-las, cuidá-las, porque elas são as nascentes que formam os rios, elas se juntam, formam os córregos, os riachos e acabam vindo parar na nossa casa. Nós temos que ter essa consciência de cuidá-las, de preservá-las, porque é dali que a gente vai garantir não só a nossa qualidade de vida, mas também das futuras gerações. Muito obrigado. Diante o exposto, peço que aprovem o projeto de lei. Agora, passo a palavra para o relator designado, que vai ler seu relatório e emitir seu voto. Parecer ao projeto de lei proposto pelo Parlamento Jovem. Institui o Dia da Preservação das Nascentes no Estado de Santa Catarina. Autor: parlamentares jovens da Escola de Educação Básica de Jalma Bento, município de Rio Rufino. Relator: deputado jovem João Hercílio Miller Moreira dos Santos. Relatório: o projeto de lei apresentado pretende instituir o Dia da Preservação das Nascentes a ser comemorado anualmente no dia 4 de junho, no Estado de Santa Catarina. Na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator da proposição. Posteriormente, na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado relator exaurou o parecer, manifestando-se também pela aprovação da proposição, o qual foi aprovado por unanimidade sem emendas. Após regular tramitação, vieram os autos para apreciação nesta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, no qual fui designado para relatá-lo com base no inciso 6º do artigo 128 do RIALESC, do Regimento Interno da ALESC. É o relatório. Voto. Da análise do projeto,
Constatei ser meritório e que atende ao interesse público, pois o projeto de lei visa instituir o Dia da Preservação das Nascentes. É importante ressaltar que as nascentes têm importante papel ambiental. Além de fornecerem a água para os córregos e rios que abastecem toda a cidade, elas também são fonte de vida para outros organismos. Para que as nascentes continuem vivas, é necessário cuidar de seu entorno, considerando-a legalmente como uma área de preservação permanente, APP. Ainda acrescenta-se que as nascentes e os córregos urbanos recebem constantemente lixo e esgoto. Com isso, vários organismos presentes nesses ambientes não conseguem sobreviver ou não desenvolvem seu papel ecológico. Portanto, o interesse público envolvido é conservação e preservação das nascentes de rios, sendo necessários promover e incentivar campanhas de conservação ambiental. Ante o exposto, vez que respeitado o aspecto ao que se refere o artigo 142, inciso 3 do Regimento Interno da Alesc, voto pela aprovação do projeto de lei em tela no âmbito dessa comissão. Sala da comissão em... Deputado jovem relator João Ercílio Milha Moreira dos Santos. Discussão. De acordo com o inciso 7, artigo 128 do Regimento Interno, concedo a palavra aos demais membros desta comissão, por até 5 minutos, para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos a todos que os deputados que acompanham a esta sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido. No entanto, não poderá votar. Senhores deputados, membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está. Ou, pela rejeição, vote não, erguendo a mão. Resultado da votação do relatório do referido projeto de lei. Aprovado. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei que institui o Dia de Preservação das Nascentes no Estado de Santa Catarina. Convido o eminente deputado do município de Imbituba para ler o projeto de lei em tela, apresentando sua justificativa. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a presidente da mesa e as demais autoridades aqui presentes. A presente propositura tem como finalidade instituir o Dia do Rio Duna a ser comemorado anualmente no dia 25 de agosto de cada ano. No dia 22 de março de 1992, a ONU, Organização das Nações Unidas, instituiu o Dia Mundial da Água, publicando um documento intitulado Declaração Universal dos Direitos da Água. Na referida declaração, assim estabelece o artigo 7. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. Assim sendo, é importante salientar que a limpeza é a conservação do Rio Duna. É a suma importância para o saneamento, a saúde da população e a recuperação paisagística. Por isso, faz-se necessário que medidas educativas e efetivas sejam discutidas e implementadas por meio da ação participativa que envolvam toda a comunidade. Solicitamos, assim, aos nobres para a aprovação do presente projeto de lei, para que consista em nosso calendário de evento o Dia do Rio Duna no Estado de Santa Catarina. Então, primeiramente, eu gostaria de reforçar que o Rio Duna ele merece uma visibilidade maior, porque ele é responsável por abastecer 3 cidades, que principalmente são Imbituba, Garopaba e Laguna. Eu conheci, na verdade, o Rio Duna no início desse ano, e foi isso que me fez pensar mais em que ele realmente merece uma visibilidade maior, porque
ele abastece 3 cidades da nossa região e a maioria das pessoas, dos jovens da nossa cidade, eu tenho certeza que nem sabem aonde que esse rio é ou, tipo, para que ele serve, sabe? Então, eu acho que realmente essa lei vai ser muito boa. E também pelo bem das pessoas, né? Porque ele é bem poluído por lixos e agrotóxicos. E, às vezes, algumas pessoas até pescam lá e, quando vão pescar e quando vão comer o peixe, eles dizem que tem muito gosto de agrotóxico. Então, acho que pelo bem das pessoas que tomam água e se alimentam dos peixes, seria muito bom que essa lei fosse aprovada. Muito obrigada. Agora, passo a palavra para o relator designado, que vai ler o seu relatório e emitir seu voto. Ao parecer ao projeto de lei proposto pelo Parlamento Jovem, instituiu o Dia do Rio Duna no estado de Santa Catarina. Autor: parlamentares jovens da Escola de Educação Básica Anis Gualberto, no município de Imbituba. Relator: parlamentar jovem João Guilherme de Menezes. Relatório: o projeto de lei apresentado pretende instituir o Dia do Rio Duna a ser comemorado anualmente no dia 25 de agosto no estado de Santa Catarina. Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado por unanimidade ao parecer do relator da proposição. Após regular tramitação, vieram os autos para apreciação nesta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, na qual fui designado para relatá-lo com base no inciso 6 do artigo 128 do RIALESC. É o relatório. Voto. Da análise do projeto, constatei ser meritório e que atende ao interesse público, pois o projeto de lei visa instituir o Dia Estadual o Dia do Rio Duna, do estado de Santa Catarina. Portanto, o interesse público em proteger o meio ambiente é de extrema importância para a nossa sociedade, sendo que uma das formas de se combater a poluição é promover e incentivar campanhas de conservação ambiental. É de ressaltar que os rios são fontes de um dos recursos naturais indispensáveis aos seres humanos, a água. Além disso, tem grande importância cultural, social, econômica e histórica. Rio é vida, por isso precisamos preservá-lo. Ante o exposto, veja respeitado o aspecto a que se refere o artigo 142, inciso 3, do Regimento Interno da ALESC. Voto pela aprovação do projeto de lei em tela no âmbito desta comissão. Sala da comissão, em deputado jovem João Guilherme de Menezes. Discussão. De acordo com o inciso 7, artigo 128 do Regimento Interno, concedo a palavra aos demais membros desta comissão, por até 5 minutos, para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos a todos que os deputados que acompanham esta sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido. No entanto, não poderão votar. Senhores deputados, membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está. Ou, pela rejeição, vote não, erguendo a mão. Resultado da votação do relatório do referido projeto de lei. Aprovado. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei que institui o Dia do Rio Duna, no estado de Santa Catarina. Senhores e senhoras deputadas, agradeço a atenção e aproveito a oportunidade para encerrar os trabalhos desta comissão. Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas para a nossa presidente e para todos os membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Obrigado. Agora, a última comissão, a Comissão de Saúde. Então, convido os representantes de cada partido político para deliberar sobre o último projeto de lei que trata da Semana dos Primeiros Socorros. É bem rapidinho essa.
está vindo aqui? Os 8 representantes. Vamos lá, então. Vou começar por aqui. Nós temos algum candidato a presidente da comissão. Temos aqui. Quem mais é candidato a presidente? Temos aqui. Então, temos 2 candidatos. Vamos primeiro a deputada. A deputada Mariana é candidata. Quem vota na deputada Mariana? 2, 3, 4. Quem vota no candidato Gabriel? 1, 2, 3. E o próprio deputado vota nele mesmo, claro. Nós temos um empate. Pela primeira vez, nós temos um empate. Como é que o regimento interno resolve nessa situação? É o mais experiente, para não dizer o mais velho, né? Então, que ano que você nasceu, deputado? 2001. Bem posterior a eu. Deputada? 2003. Então, quem é mais experiente nesse caso é o deputado Gabriel. Pela primeira vez, por ser mais velho, ele levou sorte. Inicialmente, quero cumprimentar todos aqui presentes. As áreas de atuação da Comissão de Saúde estão dispostas no artigo 79 do Regimento Interno da ALESC. A proposição que está tramitando nesta comissão é o projeto de lei que institui Semana dos Primeiros Socorros, de autoria dos deputados e jovens do Colégio Machado de Assis de Joinville. Excelências, comunico que iremos liberar sobre o referido projeto de lei. Convido o eminente deputado do município de Joinville para ler o projeto de lei em tela, apresentando sua justificativa. Na verdade, só apresentar a justificativa. De Joinville. Bom dia à mesa e a todos os deputados. Justificativa. Submetemos à consideração de Vossa Excelência o presidente do projeto de lei tendente a instituir a Semana Educacional Conscientização dos Primeiros Socorros a ser realizada anualmente na 3ª semana do mês de outubro. A iniciativa tem como objetivo a promoção de atividades voluntárias destinadas à orientação educativa, de forma prática aos estudantes do ensino médio fundamental, sobre a conscientização básica dos primeiros socorros, a forma preventiva do tratamento de doenças e acidentes domésticos diários. Diante do exposto, por se tratar de uma medida de grande relevância social, por isso pedimos aos nossos ilustres pares a aprovação do referido projeto de lei. Bom, como eu já havia dito anteriormente, esse projeto é muito importante, pois todos nós precisamos saber um pouco sobre como agir quando algo dá errado e alguém se machuca ou tem uma doença que pode ser comum, porém não sabe como tratar ela de primeiro, se é contagiosa ou qualquer outra coisa. E as primeiras ações são um passo fundamental de qualquer machucado. Se você não faz uma atadura da infecção, e é isso. A conscientização de o que se fazer é muito importante, pois além de dar mais chance da pessoa se conseguir sobreviver e tudo mais, ajuda no processo da mobilização quando os bombeiros ou o paramédico chegar e ser transportado mais rápido para o hospital e já fazer logo o que precisa ser feito. É isso.
Agora, passo a palavra para o relator designado, que vai ler seu relatório e emitir seu voto. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os companheiros de mesa, os deputados presentes e os demais. Parecer ao projeto de lei proposto pelo Parlamento Jovem institui a Semana Estadual da Conscientização dos Primeiros Socorros. Autores: parlamentares do Jovem do Colégio Machado de Assis, do município de Joinville. Relator: Marcos Andrade. Relatório. O epígrafo projeto de lei pretende instituir a Semana Estadual da Conscientização dos Primeiros Socorros. Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado por unanimidade o parecer do relator da preposição. Posteriormente, na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado relator exarou o parecer manifestando-se também pela aprovação da preposição, o qual foi aprovado por unanimidade sem emendas. Após regular a tramitação, vieram os atores da apreciação nesta Comissão de Saúde, na qual foi designado para relatá-lo com base do inciso 4 do artigo 128 do Regimento Interno da LESC. É o relatório. Voto. Da análise do projeto, constarei ser meritório a que atende ao interesse público, pois o projeto de lei pretende instituir a Semana Estadual da Conscientização dos Primeiros Socorros. Dessa forma, o interesse público envolvido é a prevenção da saúde, pois tal medida, além de visar a promoção de atividades voluntárias destinada à orientação educativa aos estudantes do ensino médio e fundamental, sobre a conscientização básica dos primeiros socorros. Sem sombra de dúvidas, o referido projeto representa um grande passo na direção da defesa da saúde dos cidadãos, principalmente nas questões preventivas de acidentes em nossos lares e nossas escolas. Entre o exposto, vez que respeitando o aspecto a que se refere o artigo 142, inciso 3º, do Regimento Interno da LESC, voto pela aprovação do projeto de lei em tela, no âmbito dessa comissão. Sala de comissão, deputado Jovem Marcos Andrade. Discussão. De acordo com o inciso 7 do artigo 128 do Regimento Interno, concedo a palavra aos demais membros dessa comissão por até 5 minutos para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecendo a todos que os deputados que acompanham esta sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido. No entanto, não poderão votar. Senhores deputados, membros desta comissão, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está. Ou, pela rejeição, vote não, erguendo a mão. Resultado da votação do relatório do referido projeto de lei. Aprovado por unanimidade. Declaro aprovado por unanimidade. Uma salva de palmas. O projeto de lei. Senhoras e senhoras, deputados, agradeço a atenção e aproveito a oportunidade por encerro dos trabalhos dessa comissão. Muito obrigado a todos. O fim dos trabalhos das comissões. A partir de agora, então, todos os projetos de lei foram aprovados, tá? E foram encaminhados para o plenário para ser discutido. O que o Armando quer é chamar a atenção, um minutinho da atenção de vocês. Com carinho, com coração, vocês estão mais do que preparados. Vocês vieram para mostrar a última etapa agora, a etapa derradeira, a força de vocês, o sentimento, tudo, fogo nos olhos, na defesa da proposição de vocês. É nesse plenário. Vocês precisam colocar energia, que, de fato, vocês têm muita energia. E agora, vocês
no plenário, defender com afinco. Excelência, eu peço a permissão do uso da palavra para defender o nosso projeto de lei. Nesse sentido, é para o bem de Santa Catarina, não somente para a região. Vocês coloquem energia, porque vocês têm muita energia para dar. Nós não temos, hoje, mas muito exemplos de pessoas, de políticos honestos. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação no país terrível. Infelizmente. Mas o que eu quero pedir para vocês, que vocês façam e que vocês levem todo esse ensinamento da defesa, do que vocês aprenderam, para dentro do coração de vocês, essa cidadania, essa construção de educação, o que é o Parlamento Jovem. E lá no plenário, eu tenho certeza que vocês vão dizer e mandar o recado com vocês com muito carinho, de ser uma pessoa, de um deputado público que não tem medo de ser feliz. Se errar, errou. Não tem problema, mas reconheço o erro e assumo o erro. Mas sempre com muita dignidade, com transparência e com determinação. Então, é isso que eu quero de vocês, com muita força e muita energia. Se despedimos dessa etapa e vamos, então, para o plenário, e o Armando estará junto com vocês lá. Muito obrigado a todos. Eu vou passar o microfone para a Leia. Ok. Gente, então, agora, como a gente avançou um pouquinho agora no meio-dia, vocês vão almoçar, aí vocês já vão vir prontos para a sessão, de preferência com as camisetas dos partidos, né, que vocês fizeram. E aí a gente vai dar uma atrasadinha lá, sair umas 10 para as 2, tá, para vir para a Escola do Legislativo, onde a gente vai fazer oratória, e depois de lá a gente vem para o plenário, ok? Então, a hora que a Marina der o toque no telefone, no grupo, é para todo mundo descer, gente. Porque nós vamos estar com um policial lá na frente da escola, só esperando o ônibus chegar para parar o trânsito para vocês descerem, tá? Então, hoje tem que ser na estica. 10, um policial encrenqueiro ainda por cima. 10 para as 2, o ônibus sai de lá.